Olá, é com uma alegria inenarrável que eu quero dar boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao programa Fora da Caixa. Gente, estou muito feliz. Já quero agradecer aí a presença de todos vocês. E como hoje é o programa de estreia, primeiro eu quero explicar, compartilhar com vocês rapidamente como que surgiu essa ideia do programa. Para quem não me conhece, meu nome é Silvana Diniz, eu sou auditora fiscal aqui do estado de São Paulo. Estudei alguns anos para essa prova e já acompanho pessoas que estudam para provas e concursos há 4 anos. E cada vez mais ficava nítido para mim que os maiores obstáculos na preparação eram referentes a diversos aspectos da nossa vida que prejudicavam os estudos. Então eu via muita gente boa que usava o melhor material e a melhor técnica, mas que não sentia o estudo deslanchar porque não conseguia administrar ali, lidar com alguns problemas pessoais ali da vida. Então o programa surgiu com esse propósito, O objetivo do Fora da Caixa é trazer para vocês e abordar diversos temas do nosso cotidiano. A gente vai falar de saúde física, saúde mental, relacionamento, enfim, tudo isso com o objetivo de fazer com que você tenha um melhor resultado nos estudos, O nosso objetivo final sempre é a sua melhor performance nos estudos. E aí, para o programa de estreia, eu decidi falar sobre superação. E não foi por acaso, Eu, de verdade, acho que é a nossa capacidade de superação, a nossa motivação, que é o pontapé inicial, dessa nossa trajetória. Talvez, se a gente não tiver isso, a gente não tenha nem interesse em deixar toda a nossa vida mais equilibrada em prol dos estudos. E para conversar com a gente sobre superação, eu trouxe um especialista em superação, por que não é mesmo? E eu espero que as experiências de vida dele, nos ajudem a aumentar aí, a capacidade de superação que existe em cada um de nós. Bom, ele é atleta, apresentador, desbravador de esportes adaptados, tetracampeão mundial de paracanoagem, tem mais um montão de títulos aí no currículo. Conosco, Fernando Fernandes, muito feliz que você está aqui participando na estreia do programa. De verdade, muito obrigada por ter topado o convite. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite aí todo mundo. Boa noite, Silvana. Obrigado. Muito acho também legal. O assunto, acho que tem relação total e direta na minha vida. Exato. Mas, Fernando, já quero dizer que tô sabendo que você não curte muito esse papo de exemplo de superação. Mas é meio que inevitável, A gente te tem como uma inspiração. Assim, queria saber, você tem noção dos valores que você consegue passar para as pessoas? Tenho. Hoje em dia eu tenho muita noção, assim, em relação a isso, porque eu acho que eu trabalhei bastante para chegar até aqui. Quando a gente trabalha duro também, a gente valoriza toda essa história, Quando as coisas não caem no colo da gente, a gente passa a valorizar mais. E se fala do exemplo de superação, não é uma coisa assim que eu não gosto, é uma coisa assim... A gente lida muito com a relação de uma pessoa com deficiência ou numa cadeira de rodas, sempre com o fato do exemplo de superação. Só que eu acho que superação tem que ser superada. Eu acho que é o momento que a gente lida a dificuldade e segue adiante. Então eu não quero ser um eterno exemplo de superação. Hoje em dia eu luto para ser excelente, para ser capaz, para ser forte, para ser muito bom no que eu faço. Perfeito. Então quando a gente fica só com daquela estigma de exemplo de superação, acho que é uma palavra que deixa a gente numa situação mediana. Você nunca vai chegar para o Usain Bolt, para o Phelps, falar, nossa, você é um exemplo de superação. Você vai falar, você é... aquela palavrinha, Foda. Você é só, foda. Então, assim, quando lida muito com as pessoas com deficiência, a gente sempre fica nesse fato, nossa, que exemplo de superação. E às vezes o cara tá fazendo algo que é incrível, E você chega e fala, pô, você é foda também, entendeu? Então, por isso que eu fico, assim, um pouco... A palavra superação, eu tento superá-la. Eu tento passar e não viver a superação sempre, senão eu tô sempre patinando e nunca evoluindo. Então, Perfeito. essa é a relação com
com exemplo de superação. Excelente. Fernanda, é o seguinte, o foco não é esse, mas eu acho que é importante a gente só dar uma breve contextualizada aí do seu passado, né? Eventualmente tem alguém que não conheça a sua vida. Então, assim, só conta um pouquinho pra gente da época que você trabalhava como modelo, até né, vir a sofrer o acidente e tal. Então, na verdade, assim, eu sempre vivi o esporte, sempre amei o esporte. Meu sonho, desde moleque, era ser jogador de futebol profissional. E fui, né? Passei por categorias de base, assim, de times grandes. E naquela correria, né? Com aquele sonho, tentando, sempre ia, ficava um tempinho, era mandado embora. E aí, com 17 anos, eu acabei profissionalizando e fui jogar num time que era o Flamengo. Só que não era o Flamengo, era o Flamengo de Guarulhos, de São Paulo. Então, era um time da 4ª divisão de São Paulo. E a hora que eu vi, eu tava morando debaixo de arquibancada, ganhando R$130 por mês. Né? Ganhando R$130 por mês. Morando debaixo de uma arquibancada, jogando na 4ª divisão de São Paulo. E aí, eu já fazia alguns trabalhos esporádicos como modelo, onde eu ganhava relativamente muito bem, né? E aí, naquela fase de indecisão, eu acabei, até falo isso, né? Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, aquela época, eu não teria fraquejado nesse momento. Entenderia que ali era um momento de dificuldade, só que a minha capacidade me faria me tornar maior. E ali eu acho que eu fraquejei, e foi onde eu abri mão e fui trabalhar com a moda. Enfim, acabei tendo sucesso no mundo da moda. Para não largar o esporte, eu fui fazer faculdade de educação física, fui praticar um outro esporte que não tinha nada a ver com moda, que era boxe. Então, lutei boxe olímpico, mas enfim, amava o esporte, queria sempre voltar para o esporte. Só que a moda tomou uma proporção muito grande na minha vida e fui tocando os anos, passando os anos da minha vida e sempre querendo voltar, né? Aquela certa frustração de querer viver do que eu amava, né? E não exatamente da moda, assim, a moda me dava um retorno financeiro muito bom, mas eu queria fazer aquilo que eu amava, que era o esporte. E aí, quando eu estava no momento auge da minha vida como modelo, que foi quando eu fiz uma campanha da Dolce & Gabbana, que é uma das maiores marcas aí do mundo, de perfume, né? Que é uma coisa monstruosa. Poucos dias antes de lançar a campanha, uns 15 dias antes, eu sofri meu acidente. E a hora que eu vi, eu me peguei, eu estava dentro do hospital, sem mexer minhas pernas, e sem saber o que ia acontecer, e aí me veio aquele negócio na cabeça, eu falei, cara, e agora? Daqui 15 dias eu tenho que ir para Milão, e essa perna? Vai voltar a funcionar? Não vai? Enfim, eu sei que devido ao momento ali de dificuldade, eu parei para refletir, eu falei, cara, não sei o que vai ser da minha vida. Se eu vou voltar a andar ou não, a medicina não me responde, né? Porque lesão medular é uma incógnita para a medicina. Então, eu preciso tocar minha vida. O que eu tenho em mãos? Tenho o esporte, o dom do esporte. Independente de não estar sentindo minhas pernas, eu tenho a habilidade do esporte, sei que o condicionamento físico vai condicionar minha mente. Né? Se eu me sentir bem fisicamente, com certeza, eu vou me sentir, dependente da situação que eu estou vivendo. E a partir daquele momento que eu fiz a cirurgia, coloquei os pinos aqui na coluna, passou alguns dias, eu decidi, eu falei, cara, de agora em diante, eu vou voltar para a vida, seja lá como for. E passei a me dedicar ao esporte, né? Dentro do hospital já treinava com borrachinha, enfim. Foi assim, muito rapidamente. Então eu ia até te perguntar se você teve aquele tempo para aceitar o novo cenário e tal, mas não. Então, tive 3 dias. E já pensou em focar nos esportes? Na verdade, porque assim, quando você lida com lesão medular, é uma incógnita para a medicina, como eu falei. Então assim, eu não tinha muita opção. Ou vai ou fica, sabe? Então assim, ou aceito o fato, depende de mim? Não, não depende. Então, tudo que não depende da gente, a gente não tem o direito da escolha. Exato. A gente tem direito de escolher o que depende de nós. Então, assim, eu tinha que tomar uma decisão. Só que, assim, na minha cabeça tinham 2 paralelos. Se eu focar na minha vida, na minha reabilitação, no esporte, eu vou estar abrindo mão da vontade de andar ou não? Então, eu ficava com aquela luta na cabeça. Eu falei, cara, eu preciso me dedicar à minha vida, que eu não tenho tempo de esperar para ver se essa perna vai funcionar ou não. Alguém tem a resposta? Não, ninguém tem. Então, fui. Enfim, tomei as decisões da minha vida e com 6 meses de lesão já estava correndo a São Silvestre, fiz uma prova de 15 quilômetros, né, com 6 meses de lesão e 1 ano e 1 mês de lesão me tornei campeão mundial de paracanoagem. Então, a partir desse momento assim, que né, a gente até na divulgação estava com uma foto de braços abertos, aquele momento foi muito representativo para mim, que ali eu vi que eu tinha me reencontrado no mundo, na vida. A partir dali, minha vida estava recomeçando. E aí foi onde eu
fui levando o esporte, a canoagem, me tornei tetra campeão mundial. Muito enfim. legal. Acho que dali por diante muita coisa aconteceu. Fernando, você falou, né? 6 meses depois correu a São Silvestre, aí teve o Campeonato Mundial, e enfim, você é pioneiro em vários esportes aí radicais. A gente vê que sua vida é sempre pautada por grandes objetivos, Sim. né? Como que você vê, né, a importância de se ter um grande objetivo, um ponto ali na frente para ser alcançado? Necessário, porque a gente tem que aprender a distinguir sonhos de objetivos. Qual era meu sonho quando eu estava no começo da canoagem? Ser campeão mundial. Mas qual era meu objetivo? Eu tinha que traçar metas. Eu não consigo ser campeão mundial se eu não for campeão paulista, se eu não for campeão brasileiro, se eu não for campeão sul-americano, aí eu tenho a possibilidade de me tornar mundial. O que as pessoas não entendem, às vezes, é que a gente precisa de passo a passo para chegar naquele sonho. Ninguém chega naquele sonho que a gente imaginou da noite para o dia. Então, assim, a gente traça um objetivo, dentro desse objetivo, a gente coloca algumas metas. Então, você faz isso, né? Você faz Total. um planejamento, o objetivo é esse, e aí pequenas metas que até indicam, né? Se a gente está ali no caminho certinho. E esse planejamento é muito importante, né? Eu acho que esse planejamento é fundamental. Assim, a questão do objetivo ela é muito importante, porque como você falou das metas, as metas estão aqui. Só que você não vai atingir todas as metas. O que as pessoas têm que entender assim, é que a gente não vai atingir todas as metas. A gente vai... o caminho é torto, o caminho não é uma linha reta. Né? E dentro disso, quando você tem o seu objetivo final, e eu acho que o que mais importante da relação de objetivo, metas, é você ter um porquê. Você encontrar o porquê que você está fazendo isso. Eu acho que isso que te dá direcionamento, isso te dá força, assim. Quando eu fui tentar ser jogador de futebol, eu parei. Por quê? Porque eu não tinha um porquê, eu simplesmente queria, né? Quando eu lutei boxe, né, amador, fui campeão carioca, enfim. Mas eu não tinha um porquê, era só um desejo, uma vontade. Agora, quando eu me tornei cadeirante e eu tinha porquê eu teria que vencer, se eu não vencesse, eu não seria ninguém na vida. 2, eu represento uma classe muito grande que muitas vezes é marginalizada e esquecida. Então, assim, eu tenho que vencer. Eu coloquei na minha cabeça assim, eu não estou vencendo por mim. A minha vitória vai representar a vitória de muita gente. Quando a gente passa a entender isso, né? E isso assim, traçando um paralelo para a vida das pessoas, né, a gente está falando de uma coisa macro, campeonato mundial, enfim. Mas a sua vitória, ela pode ser andar 3 quilômetros. Né? O meu primeira meta, né, meu primeiro objetivo já era fazer a São Silvestre, só que a minha primeira meta foi, né, ir à padaria. Olha. Então, a padaria era na esquina. Só que como é que a gente ia ter a coragem de um cara que andava, modelo, atleta, sentado numa cadeira de rodas, falar, cara, será que eu vou chegar na padaria? Todas as dificuldades, né, E assim, como é que as pessoas vão me ver, assim, aquele cara que era atleta, modelão, de repente, e aí? Então, assim, você tem que ter criar aquela coragem, entender que você vai passar por coisas duras naquele caminho e falar de pouco em pouco. E aí, você vai chegando onde você quer, né? Hoje em dia a gente tem muito rápido, né? Antes a gente procurava na biblioteca, um trabalho de escola, enfim, ia na Barça. Na Barça. Né? Hoje é tudo muito rápido. Então, assim, acaba que essa geração, a geração mais nova, ela tem, por criação, essa coisa de ter as coisas mais fáceis, acessíveis na mão. Né? E a gente, tudo era ralado, tudo era difícil. Então, é algo assim que a gente precisa trabalhar na nossa mente, assim, entender que o caminho é cheio. Eu falo isso, o caminho ele é cheio de pedras e espinhos. Só que a gente tem que entender que lá a gente vai colher algo muito bom. É isso mesmo, né? Com certeza. Fernando, você é um atleta de sucesso, então pegando o seu exemplo e de pessoas, né, que atingiram aí o sucesso, independente da atividade. Para você, o quanto disso é dom e o quanto é esforço? 99% esforço, 1% dom. Quantas pessoas a gente não conhece que tem o dom e não vingaram naquilo que era a sua proposta, né? Não só no esporte. Assim, eu falo dessa relação do esporte que para mim ela é muito viva, né? No dia a dia.
Mas assim, quantas pessoas você não conhece inteligentíssima, né, que às vezes não foram espertos, né? Porque inteligente é uma coisa. Com certeza. Você adquirir cultura é uma coisa, mas saber colocar em prática tudo aquilo que a gente absorve é outra coisa. Né? Então, assim, se você não souber ter esse momento de decisão, né, essa coragem de encarar os momentos, você pode absorver o que for, aquilo vai ficar para você. Então, assim, eu tenho o dom do esporte, eu consigo pegar as modalidades muito rápido. Por quê? Porque eu sou muito detalhista. Eu estou sempre enxergando, eu estou aqui, mas eu estou enxergando tudo que está ao meu redor, sabe? Uma visão meio periférica, para entender o que as coisas o que está acontecendo. E pego esses detalhes. Mas se você, né, não treinasse, não se esforçasse, não rola. E treinar duas coisas, né? Treinar não é só físico, né? Você treinar o seu mental, sua parte mental. Vamos falar sobre isso. Tô ótimo. Que eu adoro segurar isso. Um pouquinho. Vem cá, sobre disciplina. Eu acho que, né, disciplina sempre esteve aí na sua vida, desde a época de modelo, que, né, tem dieta, tem que entrar lá num padrão, e depois como atleta, tem muito treino e tal. Você se considera uma pessoa disciplinada ou ter que ter disciplina é muito sacrificante para você? Como que você faz para colocar isso na sua vida? Acho que é sacrificante para qualquer pessoa. Né? Não adianta a gente falar que disciplina é algo... Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não é. Disciplina é você, às vezes, ter que fazer coisas que você não tá afim no dia, né? Então, assim, você acordar para aquilo... essa questão do atleta, né? Essa relação da disciplina... Acho que o atleta tem um diferencial do resto das pessoas, que é o quê? A gente enxerga algo que as pessoas não veem. Né? Se você falar assim, quem vai treinar para um campeonato? Né? Estão todos treinando para um campeonato. Quantos campeões tem? Um. Então, assim, todos estão enxergando a vitória. Só que só um vai ganhar. Então, assim, a gente vai fazer o quê? Quando perde no outro dia, a gente vai acordar e vai falar, não, parei. Não, a gente vai seguindo, vai dando continuidade. Então, a relação da disciplina é a questão assim, de você saber o que você tem que fazer. E nem sempre é o que você quer, mas você tem que entender que aquilo vai te trazer benefícios. E a gente lida muito com dor, né? Às vezes essa dor física, às vezes a dor psicológica da derrota, mas a gente está lidando sempre com dor. E a relação da disciplina é isso, assim, você saber o que você quer e você pagar o preço para isso. O que eu vejo assim, o que difere o campeão ou quem conseguiu ser bem sucedido na vida é o quanto você está disposto a pagar o preço por essa vitória. Vitória, não estou falando de ser campeão, é vitória da vida, é vitória no seu trabalho, é vitória nos seus estudos, na sua prova. O quanto você está disposto a abrir mão de sair, né, de todo dia pra balada, ou todo dia jogar sua bolinha, o quanto você está disposto a isso? Então, assim, quanto você está disposto para pagar esse preço, né, para você conquistar aquilo que você quer? E, obviamente, também na vida a gente tem que entender que tudo tem equilíbrio, né? Porque não é também você... Eu acho bonita aquela frase, né? Estude enquanto os outros dormem, treine enquanto os outros dormem. Não é isso também, gente. Descanso... Treinar, né, também é descansar. A gente não conseguiria fazer isso, né, por um longo período. Exatamente. Então, por isso que é importante assim, o equilíbrio. Dentro da disciplina vem o equilíbrio. Exato. Bom, eu vi aí em alguma reportagem que você não se considera uma pessoa paciente, que tenha paciência. Eu não sei se ainda... eu não sei se ainda você se vê assim. E, na época, né, que você... era menos paciente, como que você trabalhava essa falta de paciência nesses objetivos de longo prazo? Porque, né, a gente precisa entender que não vai acontecer amanhã. Então, acho que essa é a grande dificuldade, né? A gente saber controlar a ansiedade. Sim. Assim, cada um tem um método. Se eu falar o meu método, ele pode funcionar para um, mas não vai funcionar para outro. A gente tem que achar esse equilíbrio também emocional. Sabe, da gente se entender, da gente se conhecer um pouco. Esse momento que a gente está vivendo agora também de solitude, de estar você com você mesmo, obrigatório, é um momento de aprendizado, assim, da gente se entender. Eu, como atleta, sempre procurei a solidão, porque nela eu me encontrava, sabe? Então, assim, eu precisava do meu silêncio. Antes de competição, ou quando eu ia para campeonatos,
eu sempre procurava estar, sabe, eu me fechava assim no meu mundo um pouco assim, para me entender, desligava meu celular, agradecia a todo mundo, falava, gente, obrigado, assim, né, até meus amigos, minha família sabia assim que me dá o boa sorte agora, porque depois eu não quero nem boa sorte, nem eu não quero influência externa nenhuma, assim. Então, assim, acho que a gente tem que, dentro da nossa solidão, saber se entender, assim, buscar forma. Às vezes é uma música que te traz paz, às vezes é uma oração, às vezes é você parar, refletir e só olhar o horizonte. Então, assim, eu me acalmo muito com música, eu busco minha paciência com música, eu busco minha paciência, às vezes, ficando em silêncio, sabe? Controlando, assim, a minha ansiedade. Às vezes eu preciso, né, de estar mais extasiado também, porque assim, a falta de paciência, ela não necessariamente tem relação com a ansiedade, né? Então tem momentos assim que eu tô indo para uma prova, né, mas na parte de competição, que eu estava muito ansioso, né? Estava assim, impaciente. Só que, pô, aquilo poderia também me estimular a estar bem para a prova. Sabe? Saber então, trabalhar isso a seu favor, eu deixava aquilo me levar numa onda boa, só que passava a pensar coisas positivas. Boa, então, isso assim, é muito bom. dentro dessa ansiedade, é você pensar coisas boas. Porque, assim, muito legal. Não, porque a gente às vezes confunde, né? A falta de paciência com euforia, com ansiedade. Então, assim, a falta de paciência, ela tem a sua relação, que você pode trazer uma positividade dela. Então, assim, se você estiver pensando positivo, aí eu chegava na prova já eufórico, assim, mas bem. Então, assim, isso sempre foi me trazendo, né, na verdade, essa relação da paciência. Mas também muito nada legal. Como a idade para trazer paciência, isso é viu? verdade também, isso é fato. É verdade, verdade. Bom, todos nós temos limitações, né? Das mais variadas espécies. Eu tenho algumas, você outras, enfim. Eu queria saber de você o seguinte, você acha que existem algumas limitações? Vou dar um exemplo só para trazer aqui para o universo dos alunos. Parece que é besteira, mas às vezes a gente tem que estudar uma disciplina que, cara, não faz sentido nenhum pra gente. A gente precisa estar manjando daquilo para ir bem na prova. E acaba sendo uma limitação nossa, assim, sabe? Porque é um grande desafio. Na sua opinião, você acha que existem coisas que, né, a gente deve aceitar aquela limitação e talvez ficar muito bom num outro aspecto para tentar dar uma compensada? Ou você acha que se a gente botar toda a energia e se empenhar naquilo, a gente consegue superar aquela limitação? Eu acho que a gente tem que ter entendimento também, né, de situações. Onde eu passei a crescer, quando eu vi que eu tinha uma limitação física, eu passei a bater de frente com os meus medos. Eu passei a trabalhar melhor os meus medos. Em vez de fugir deles, eu passei a encarar eles. Passei a entender, aceitar a situação do jeito que ela é. Então, opa, peraí, a minha perna não funciona, ok? Então, como é que eu vou fazer para velejar, andar de kite ou para voar? Eu preciso criar formas para a ausência da minha perna não me atrapalhar. Então, assim, eu preciso trabalhar a minha limitação também. Não adianta eu fugir dela, porque em algum momento você vai ser cobrado. A gente pode tentar se esquivar, mas vai ter um momento decisivo que ela vai te bater de frente e você vai falar, e agora? Então, enquanto eu era competidor, era uma coisa. Quando eu passei a viver do mundo outdoor, de esportes do mundo outdoor, onde minha vida está em jogo, eu não posso fugir das minhas limitações. Por quê? Porque naquele momento a minha vida vai estar em jogo. Claro. E se eu não tiver trabalhado ela, e aí? Né? Como aconteceu várias vezes, assim, eu fui descer uma vez umas corredeiras e eu estava me preocupado só com a última cachoeira, que ela tinha 15 metros. Eu não me atentei à primeira. E quando chegou na primeira, eu bati o caiaque, virei, fiquei preso nas pedras, enfim. Só que assim, a gente já estava tão trabalhado que esse fato poderia acontecer em algum momento, que sim, tomamos as decisões corretas, dentro daquela situação de vida e morte, e saímos ilesos e fui para o objetivo final, que era o quê? Aquela cachoeira que a gente tinha se proposto. Então, assim, não adianta você tentar fugir das suas limitações. Bata de frente com elas, entenda os seus medos e trabalhe os seus medos. Porque quando você não trabalha, algum momento da sua vida você vai ser cobrado. Algum momento aquela conta vai chegar e vai falar assim, ó, e agora?
naquele momento de decisão. Então, esse momento ele pode ser lá na frente, quando você estiver procurando trabalho, ou quando você já estiver dentro do seu trabalho e você tiver, né, que apresentar algo que você vai ter que ter aquela memória lá de trás de lembrar, putz, tá aqui, ó, eu sei onde tá isso aqui. Pum, e você joga. Então, assim, trabalha, bate de frente os seus medos que você vai crescer. Quanto mais você se esquiva dos seus medos, mais você vai inflando, às vezes, o seu ego de achar que você é muito bom naquilo e, de repente, a hora que precisar... Aí eu tomo sabe que a gente fala né? muito isso? Quem trabalha com luta, né? Durante um tempo eu fui boxeador. Então, assim, dentro da minha academia, eu sou o rei, né? Sei todo mundo como é que faz, consigo me dar melhor que todo mundo lá. E outro dia eu fui treinar fora, em outra academia, eu vi que tinha um cara que ele fazia coisas que eu não imaginava. E ele mais baixo que eu, mais fraco que eu, entre aspas, visualmente. E por quê? Porque nunca assim eu fugi daquele... Né, durante um bom tempo eu fiquei dentro daquele mundinho, daquela bolha, onde eu era o rei. E a hora que eu fui ver ali fora... Né? Então assim, a gente tem que lidar com isso e tem que encarar, tem que bater, colocar a cara no vento, né, que a gente fala. É isso aí. Bom, pessoal, agora eu quero chamar um quadro do programa. Exercício com o especialista. Seguinte, nesse quadro, vou explicar para vocês, né, que ainda não sabem, e para você, Fernando. Nesse quadro, Exercício com o Especialista, eu peço para o convidado dar alguma dica, assim, sei lá, algum hábito que tenha em alguma situação específica. De você, eu queria saber o seguinte. Quando você tá lá na época, né, de competição e tal, aquele minuto que antecede, tipo, a largada, é um minuto muito importante. Muito. Então, tipo, você tem que dar uma segurada nos nervos, né, e tem que estar ali focado 100% pra, enfim, dar tudo certo. Queria saber se você tem alguma dica, algum ritual, sabe? Às vezes até alguma coisa que você faça pra te ajudar nesse momento. Tem os rituais aqui, eram meio loucos, né? Mas, enfim, eu acho que a gente falando desse negócio da paciência, né? Até antes de falar um pouco assim de mim, essa relação assim do esportista, todo mundo treina igual, né? Todo mundo treina forte e todo mundo chega ali preparado. O que difere quem vence de quem perde é o quê? É exatamente esse minuto. É mesmo? É exatamente esse minuto, que é ali que você vai controlar a sua ansiedade, né? Que a gente estava falando agora há pouco da paciência. E assim, esses rituais que eu tinha me ajudavam muito, né? Então, por exemplo, assim, quando eu ia largar, né, para quem não conhece, não acompanhou, eu era velocista de canoagem, prova de 200 metros, então são 9 raias uma do lado da outra. Eu deixava todo mundo alinhar antes, ia um pouquinho depois, e quando eu chegava depois, eu dava um gritão. Ah! Que eu precisava colocar para fora. Né? Ah! E aquilo me dava né? Não sei se também assim... E como eu já era o campeão, fui me tornando, eu não sei se aquilo também assustava os outros competidores, mas eu sei que eu dava... Ah! Aquilo me soltava. E aí a gente vai se preparando, né? Que legal! E aí eu tinha uma outra mania, que era o quê? De pegar a água de onde eu tivesse, colocar na boca, fazer um bocejo assim e voltava. Assim, era coisa que eu tinha mania de fazer. Tem gente que... É tipo ritual mesmo, ritual, né? assim, mas eu precisava dele, assim, né? Eu colocava sempre uma musiquinha antes, assim, se a gente fala antes desse 1 minuto, eu sempre colocava uma música de acordo com o meu humor. Então, às vezes era um reggae, porque eu precisava ficar mais no embalo, sabe? Entrar mais na fluidez daquele momento. Às vezes era rock, porque eu precisava subir, sabe? Às vezes era uma música clássica, às vezes eu ouvia Frank Sinatra. Então, assim, que legal. às vezes eu ia treinar ouvindo Frank Sinatra. Assim, esse 1 minuto, ele é fundamental. Quando a gente fala de treino, a gente não treina só para fazer a prova. A gente treina toda a caminhada para o minuto, para o momento da prova. Ninguém se torna campeão na hora que encaixa o caiaque ali. Ai, gente, vocês estão gravando essas frases? Pelo amor de Deus, viu? Porque, olha, estudante é isso. Mas é verdade, gente. Cada vocês não vão se tornar os vencedores quando chegar naquele momento da prova e sentar. Não, é toda a sua caminhada, o quanto você se prepara,
adquirindo conhecimento, fundamental. Mas se chegar naquele momento, se você chegar no nível de tensão muito alto, no nível de ansiedade, você vai esquecer de tudo que você treinou. Uhum. Se você não souber baixar a sua ansiedade, se você não trabalhar para isso, é por isso que eu acredito também muito no condicionamento físico. Eu acho que o condicionamento físico também te traz a saúde mental. Muito Por legal. quê? Porque você está condicionado. Você vai fazer uma prova, quanto tempo você fica fazendo uma prova? Né? Eu te pergunto, quanto tempo às vezes esses estudantes ficam? Umas 4 horas e Gente, por aí 4 vai. horas. 4 horas. Precisa de muito 4 condicionamento horas, físico. a sua mentalidade, a sua saúde mental em 4 horas não é a mesma se você fosse fazer uma prova de 20 minutos. Então, assim, você precisa também estar condicionado fisicamente. Com certeza. Porque isso vai te dar resistência para, durante aquele tempo todo, você ter uma resistência física para o seu cérebro estar trabalhando sempre em alto rendimento, que é o que a gente faz no esporte. O que difere um atleta campeão do outro é o quê? É quem consegue se manter bem mentalmente no longo período, né? No maior período possível dentro daquela prova. Porque uns vão, chega aqui, o cara já está fadigado. Fisicamente, aquilo vai para a parte mental. Exato. Se você consegue direcionar aquilo, levar isso para sua... Né, para as suas 4 horas de prova, pode ter certeza que isso vai te ajudar muito. Então, não pensem só nos estudos na hora de adquirir conhecimento. Pense em toda a caminhada que você vai fazer até lá e naquele momento de decisão, o que você precisa fazer. Excelente, muito bom. Vamos voltar então para as perguntas. Vamos lá. É que eu tô pedindo, gente, bastidores, né? Eu tô pedindo para aumentar o ar-condicionado. Tá muito calor. Aumentar para baixar. Baixar a temperatura. Temperatura, boa. Bom, Fernando, vamos lá. A gente começa a bater papo com você e dá pra sentir que você é uma pessoa super positiva, assim, super resiliente. Sim. Queria saber se você sempre teve esse perfil ou se talvez, né, todos esses acontecimentos aí da sua vida fizeram com que você meio que até forçadamente aumentasse esse seu lado, né, de ver as coisas de forma positiva. Não sei se você acha que é possível a gente trabalhar esse nosso lado. É possível e é necessário. Na verdade, assim, eu sempre fui um cara muito positivo, sempre enxerguei o mundo positivo, sempre enxerguei as coisas simples da vida, que eu acho que assim, dentro da positividade está a gratidão. Quando você tem gratidão pela vida, pelas coisas que vão acontecendo pequenas ao seu redor, isso vai tornando sua vida positiva, né? Então, eu sempre fui positivo, mas com as coisas da vida, eu fui me obrigando a ser positivo, até nos momentos que a gente não quer ser, né? Você olha aquela negatividade toda, tudo acontecendo, você fala, cara, hoje não é meu dia, tá tudo acontecendo errado, e aquilo continua, e eu passei a entender o que também, com a minha vida? Que o que você vai jogando daqui de dentro para fora é o que vai tornando o seu redor. Eu acredito que a gente é o que a gente consome. Não consome só consumindo, comendo, né? Mas assim, o que você escuta, o que você enxerga, o que você vê aqui o tempo inteiro na sua mão, o que você coloca para dentro do seu corpo ingerindo, as pessoas que estão ao seu redor. E eu fui entendendo isso, assim. Eu lembro que, assim, quando eu estava no hospital, dá um exemplo, assim, já fazem 11 anos, mas eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Eu lembro que eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, é o seguinte, agora esse ambiente aqui, esse quarto do hospital, só entra quem tiver com positivo, quem tiver com boa energia. Você vai ser a minha barreira ali. Se você sentir que essa pessoa tá triste com a situação que está acontecendo, fala para ele voltar em outro momento, que agora não é a hora. Eu tô aqui bem. Então, quem entrar aqui, vai entrar bem. E eu lembro que tinha, né, um fato interessante, misturando um pouco religiosidade, que eu não sou tão religioso, eu tenho minha fé, mas não sou tão religioso. Tinha uma senhorazinha que ela ia orar para todo mundo lá no hospital. Só que ela ficava 2h30 orando, né? E aí, a galera, assim, normalmente não gostava, né? Eu falava, não, pode deixar, deixa essa senhora entrar. Ela entrava e ficava 2h30 ali.
Na verdade, eu não estava preocupado com o que ela estava falando. Só que aquela pessoa estava ali, passando coisas positivas para as pessoas. Ela tinha o prazer de acordar lá e levar algo positivo para quem estava lá. Então, quem sou eu para impedir ela, né, de fazer aquilo? Então, essa relação da positividade está ao nosso redor. Quem você deixa, quem você permite estar ao seu lado. A gente sempre coloca a culpa no outro, sempre, né? É bem mais eu não fácil, faço isso né? porque eu não tenho dinheiro, eu não faço isso porque eu não tenho condição física, eu não faço isso porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A culpa sempre é sua. É você que vai tomar a decisão de fazer ou não fazer. É você que vai tomar a decisão de aceitar quem está do seu lado. Então essa positividade passou a ser lei na minha vida. Muito legal. Eu passei a me afastar de pessoas negativas, seja ela quem for, às vezes dentro da nossa casa, tá? Essa negatividade, né? Às vezes está, enfim, pode ser parente, pode ser amigo, pode ser quem for. Eu aprendi também a ver isso. Quem está ao meu redor dita a minha vida. O que eu estou consumindo, o que eu estou vendo, né? No mundo de hoje em dia a gente recebe muitas informações fúteis. É o tempo inteiro recebendo futilidade. Isso, inclusive, causa muita ansiedade até, né? Porque, é um bombardeio de informações. Muito. Então Pra que isso? você liga a televisão, você vai dizer... Passa a ser mais seletivo. Exato. O que você quer ver, sabe? Não permita, faça alguma forma que você consiga bloquear essas energias negativas. Porque ser positivo não é dom também. Exato. É um trabalho. É um trabalho. É você que deixa. É uma escolha, né? É uma escolha. E é um trabalho diário, né? Exato. Então, trabalhem esse lado da positividade. Muito bom. Quero falar agora de preparo mental. Você, né, acostumado aí com vários campeonatos, e eu quero trazer o exemplo da travessia Molokai que você Nossa fez. Senhora. Gente, é uma prova, é uma travessia oceânica, que é tida como uma das mais difíceis do mundo. Qual que é a distância? 64 quilômetros de uma ilha a outra, né, da ilha de Molokai até a ilha de Oahu, no Havaí. Então, aí, eu trouxe esse exemplo para, te transportar para aquele momento. Você tá lá no meio, sei lá, ondas para todos os lados, vento. Eu imagino que naquela hora, mais importante que o preparo físico é o preparo mental, né? De não levantar o braço lá pro barquinho de apoio e falar, deu para mim, galera. O que você faz? Sei lá, o que você pensa? Como que você faz para se manter ali focado e determinado? Você sabe que, assim, essa prova foi uma das grandes... Entenda o que eu vou falar, frustrações da minha vida por ter parado no quilômetro 34. Mas por quê? Eu vou explicar para vocês. Eu fazia canoagem em velocidade, que são caiaques que andam em água parada, água flat, sem movimento, e você tem que andar 200 metros. Quando eu parti para o mar, para começar a remar no mar, eu vi que o caiaque que eu usava em mar, que é esse de alto rendimento também, você precisava de um leme que é no pé. E aí eu falei, cara, como é que eu vou andar com meus amigos que são remadores, né, de alto rendimento, fortes, se eu não tenho esse leme do pé? A onda vai bater, vai me jogar para lá. E aí eu passei 2 anos e meio criando um sistema de fazer leme. Então eu tentei ele com freios de bicicleta, não consegui. Aí eu tentei ele, encontrei o Valtão, que foi um cara genial na minha vida, que é um engenheiro que me ajudou a fazer todo esse projeto. E o Valtão começou a vir com proposta. Ele falou, Fernando, vamos fazer ele eletrônico. Eu falei, então vamos, como? É um botão. Cara, não dava para remar, me equilibrar naquele caiaque desse tamanho e apertar botão. Enfim, a gente chegou no molde final, que era um protetor bucal, tipo de boxe, com um joystick no meio da língua. E eu dava controle pro caiaque aqui e a caixinha mandava o sinal pro pé e aquilo fazia aquele trabalho. E quando eu cheguei naquela prova, só que eu não atentei a um detalhe, que para você engolir saliva, você precisa encostar no céu da boca. E eu fazia aquilo, eu não engolia saliva, então eu não hidratava. E quando chegou no quilômetro 34, eu achei que eu estava bem, daqui a pouco eu, pum, quase desmaiei. Enfim, acabei aquela prova no quilômetro 34, mas assim, criei algo que foi uma coisa que não tinha no mundo, né? Tanto que o campeão da prova, quando acabou, ele chegou para mim e falou, Fernando, essa medalha aqui é sua. Nunca vi ninguém fazer o que você fez. Cara, que aí que minha sensacional. ficha caiu. E aí que eu peguei essa relação do trabalho mental. Quanto eu vou tirar de proveito dessa minha derrota? Né? Cara, eu criei algo. Sempre, né? Sempre. Então, assim, tem essa relação da gente também saber tirar proveito e lidar também com todo esse aspecto mental. Porque eu estava mentalmente pronto. Só que por uma falha técnica,
aquilo tudo foi água abaixo. Mas, enfim, faz parte do processo também. Faz parte do processo, não tem jeito. Exato. Agora eu quero que você abra o seu coração pra gente, mas eu não vou ser indiscreta, não. Vamos pensar num dia, porque é aquilo, né? Todo mundo tem um lado frágil. Tem. Então, vamos pensar naquele dia ruim, sabe? Você abriu o olho e falou, cara, hoje não, tá tudo muito difícil e tal. O que você faz pra superar aquele dia ou pra, sei lá, não, ficar lá jogado naquele dia e respeita aquele sentimento? O que você costuma fazer? Assim, a gente, né, com a casca que a gente vai criando no corpo, a gente vai se habituando a lidar com situações ruins, né? O atleta também, ele é condenado a viver com isso, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com as dores do corpo ou não, com as dificuldades ou não. E a partir do momento que eu me tornei cadeirante, eu tenho uma frase que eu levo ela para minha vida, que é assim, né, que a gente fala brincando com meus amigos, fala, amigo, aqui é tempo ruim o tempo todo, não tem alívio. Só que assim, os seus parâmetros vão mudando, seus parâmetros de dores vão mudando. E outra coisa, assim, como a gente estava falando lá no começo, quando você passa a vencer, quando você vence na vida, quando você se torna campeão, ou quando você se torna presidente de uma empresa, ou enfim, o aluno exemplar, né, passou no concurso, os seus problemas não acabaram. Seus problemas vão triplicar, vão quadruplicar. Por quê? Porque a partir de agora você é a referência. Só que você passa a viver numa área que ninguém está disposto a viver, poucas pessoas estão dispostas a viver. Então, assim, dentro dessa área, é uma área de dor. É uma área que te traz recompensas muito boas. Né? Então, assim, só quem subiu lá em cima da montanha que vai saber a vista que tem. Só que quando chegou lá em cima, e agora? Né? O que a gente vai fazer? Sabe? Então, assim, você tem esse... Você vai se sentindo confortável no desconforto. E eu fui aprendendo a viver com isso, assim. As coisas vão te beneficiando, o mundo vai te beneficiando de alguma forma. Você vai tendo pessoas boas ao teu lado, você vai conseguindo um emprego melhor, você vai conseguindo uma posição na sociedade que eu, principalmente como cadeirante, eu tinha que adquirir. Né? Então, assim, eu tinha que me posicionar na sociedade para ser alguém. E aquilo vai te trazendo. E a partir disso, você vai aprendendo também que dividir multiplica. Quanto mais você vai dividindo com quem está ao seu redor, aquilo vai fortalecendo. E as pessoas vão dividindo essa mesma dor com você. Isso é muito e vai importante, gostando assim, de estar. Então, assim, hoje em dia eu trabalho com um time, seja como atleta ou seja como produtor, né, do meu programa, que assim, todo mundo está disposto a pagar. Porque a gente sabe o quão bom é quando a gente vê aquele resultado final e fala, porra, vencemos, né? Você assiste aquilo que você fez, ou você supera um rio, assim como eu superei. Aquilo vai te trazendo casca para a vida, você vai brincando com os parâmetros. Aí você olha as pessoas ficando pelo meio do caminho, você vai falando, pô, você ainda fica assim meio pensando, como é que não vem, assim, sabe? E isso acontecia muito quando eu estava na canoagem alto rendimento. Todo mundo falava, pô, Fernando, posso treinar com você? Eu falei, pode, cara. Amanhã, 5 horas da manhã, lá na represa. Pô, já 5 horas da manhã, já começava. Quando tá calor, tudo ok. Aí quando tá frio... Imagina. Só que isso ou também vai, vai né? separando. Um dia, dois, aí e depois vai ficando. Então, assim, acho que é isso. Assim, você entender o quanto esse preço vale a pena. Exatamente. Fernando, como você vê a importância de outras pessoas, que seja família e amigos próximos, para que a gente alcance um objetivo? Eu tenho uma linha de raciocínio que não é a mais comum que todo mundo, eu acho que eu conheço, que todo mundo fala assim. É fundamental ou não é fundamental? Isso pode ser muito importante, como isso pode também não ter importância nenhuma. O que a gente recebe, as nossas energias externas, o que a gente recebe de fora, ela pode ter uma importância na sua vida positiva ou negativa. Se eu falar que é fundamental a família, eu vou falar por mim. Só que eu vi gente do meu lado se recuperando sem ninguém, se reabilitando para o mundo sem ninguém. E ainda assim a pessoa... E ainda assim se reabilitando, vencendo e conquistando. Então, assim, a gente tem que dar importância ao que tem importância. O que não tem importância, elimina.
É positivo a família? É, porque eu tenho. E quem não tem? Exatamente. Né? Então, assim, é muito fácil a gente falar das coisas que a gente tem. Só que quando eu não tenho, então como é que eu vou falar esse recado, né? Passar para as pessoas, cara, família é fundamental. O cara que está lá em casa sozinho fala, pô, não Ferrou, tem ninguém. então já vou desistir agora, né? Então assim, dê importância ao que tem importância. O que não tem importância, elimina. Sabe, as coisas que vêm de fora, elas podem ser positivas como negativas. E não é sim que é positivo e não é negativo. Durante esse processo todo na minha vida, eu perdi a credibilidade. Quando eu sentei numa cadeira de rodas, eu perdi credibilidade. Eu passei a ser um incapaz. Então lá atrás, quando eu falava que ia fazer tal coisa, todo mundo, não sei não sei se vai dar, não sei o quê. Eu lembrava da carinha de cada um. Só te cortando, a próxima pergunta é exatamente Essa. isso. Porque sempre tem, né, aquela pessoa que julga e que fala que não vai dar certo. Eu amo eles. Ama eles? Conta pra gente. O que você faz? Amem eles, Porque amem. com os estudantes também. Então, gente, todo mundo fala que não vai dar certo. Então, gente, pensem naquela pessoa e trabalhem duro por ela. Pra ela olhar depois e falar assim, miserável, deu certo. Então, assim, como eu estava te falando, nesse processo todo, quando alguém falava que ia dar certo, pô, fantástico, não sei o que, eu falei, vai dar alguma coisa errada. E aí, quando era não, aí era o que eu precisava. Eu sou movido a nãos. Olha, que eu interessante, sou movido a né? nãos. Então, assim, se você duvidar da minha capacidade, eu vou fazer. Se você me dá um apoio, ótimo, legal, mas você acaba caindo numa zona de conforto. Porque você está numa zona que está todo mundo acreditando em você, e isso é lindo, isso é bonitinho, e você está confortável ali. Não é isso que vai te dar força. Aprenda a ter força nos nãos. Né? Porque assim, a gente fala, essa relação que você falou também da família, ela é fundamental. Então, é muito fácil a gente falar que a família é fundamental se você tem. Né? É muito fácil você falar que, pô, você vai conseguir as coisas se você tem. Se você nasceu lá na periferia, você não tem condição nenhuma, você só vai estar tomando não na sua vida. Não tem condição de... Você tem isso para estudar? Não, não tenho. Você tem oportunidade de dinheiro para ir até tal lugar? Não, não tenho. Você tem dinheiro para estudar? Não tem. Então você vai ter que conquistar, você vai ter que ir atrás. Né? Às vezes as pessoas se confundem também e falam assim, Fernando, mas você tem uma situação financeira, por isso que as coisas foram mais fáceis para você. Em primeiro lugar, assim, eu não tenho essa condição financeira, né? Talvez as pessoas se confundam. E outra coisa, eu falo assim, cara, experimenta ter o dinheiro que for e estar numa situação de cadeira de rodas ou de alguma deficiência para você ver a dificuldade da vida. Então, não tem. Então, assim, peguem esses nãos aí da vida e coloquem ali na paredinha ali da sua visão e fala assim, eu vou vencer por ele. E depois que vencer, você ainda passa e dá uma risadinha. Excepcional, muito bom. Ainda nessa linha, né? Tipo, a gente olha pra você e não vem de verdade aquele sentimento do tipo, ai, tadinho, sofreu um acidente e tal. Você acha que muito disso é pelo fato de você não se ver dessa forma, você não se faz de vítima, então você ganha, né, o respeito aí das pessoas. E eu pergunto isso porque muitos alunos falam que não se sentem valorizados pela família, que não tem apoio, mas essas mesmas pessoas... Assim, são super inseguras em relação a esse projeto de estudar para uma prova e para um concurso, né? Tem um pouco até de vergonha, muitas vezes, de falar, o projeto da minha vida é estudar, ponto. Enfim, então assim, você acha que é essa sua postura que faz com que a gente te veja dessa forma? Na verdade, assim, está dentro de você. É muito difícil a gente aceitar que o problema, às vezes, é o outro, não é você. Então, assim, na verdade, esse seria o grande diferencial da sociedade do mundo se a gente parasse para entender assim que, pô, aquela briga de trânsito, às vezes, é o cara que está com problema, não é você. O cara está estressado, é ele. Deixa ele se resolver. Então, assim, o problema está no outro. Então, assim, eu sempre olhei para mim, eu defini quem eu sou, eu entendi quem eu sou, eu aceitei a minha situação, não me conformei, mas aceitei, ok? Então, assim, eu sei quem eu sou, sei o que eu quero da minha vida, sei meus objetivos, e não é o pensamento do outro que vai me fazer ser menos ou ser mais, sabe? Então, assim, em primeiro lugar, se entenda, saiba quem você é, sabe? E, assim, o problema dos outros é o problema dos outros, não deixa esse cara descarregar aquele caminhão de lixo em cima de você, porque senão, assim, você vai aceitar tudo. Eu não vou falar que preconceito comigo não existe.
Só que assim, esse preconceito ele tá ligado também com a falta de informação. Com então certeza. ele é antes de um preconceito. Para mim existe o preconceito. Então dentro do conceito está definido, né, que o cadeirante é uma pessoa com incapacidade, nesse preconceito. O julgamento que é o preconceito. Então assim, o quanto você vai absorver o que os outros pensam, aí está nas suas mãos. Então assim, entenda que está dentro de você. Saiba quem você é, se conheça mais, tenha objetivos, tenha metas. Quando a gente tem meta, quando a gente tem objetivo, a gente vai tirando essas coisas do caminho. A gente vai abrindo o caminho e vai em busca do que a gente quer. Essa energia assim de fora, ela não me atinge. Assim, teve muitas situações, né? E eu vou lidando também na brincadeira com isso, né? Outro dia eu também estava no elevador, entrou uma senhora, nem me conhecia, nunca me viu na vida, fala, filho, o que que houve? Eu falei, não sei, tá falando sobre o quê? Não houve o quê? Não sei o que tá acontecendo, sabe? Não sei, tipo, que houve Dá o de quê? louco, né? tem que dar de O que tá louco, acontecendo? Então, leva com leveza a vida, assim, quando a gente vai levando com leveza, assim, a gente vai entendendo que o problema é dos outros, o problema não está em você. Exatamente, isso é muito importante. Bom, você falou já, né, que não tem uma religião, algo assim, mas você acha que essa parte de espiritualidade pode nos ajudar até nessa, né, na superação dos obstáculos do dia a dia, enfim? Pode e vai. Sim, eu não sou religioso, mas eu tenho minha fé, eu tenho a minha crença, e isso me fortalece, assim, é acreditar em algo, assim. Eu falo que a minha religião é o esporte, e é verdade, assim, dentro do esporte a gente fala com Deus o tempo inteiro. Quem pratica esporte, quantas vezes não se viu ali no meio daquela corridinha e fala, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, não vou aguentar. Então assim, numa brincadeira você tá pedindo força para algo que você não sabe o que é. Né? Uma força superior que você não sabe o que é. Quantas vezes você não pede isso, às vezes nem sendo religioso, e muitas vezes até sendo ateu, não acreditando em nada. Você está numa situação de dificuldade, eu duvido que numa situação de dificuldade ele não vai pedir força para alguma energia, né? Que não necessariamente precisa ser o Deus que as pessoas, né, que o mundo nos passa, que estão acostumadas. Mas assim, você tem a sua... Se você não tem isso, a sua vida vai ficar mais difícil. Porque assim, você não tem algo no que acreditar. E como eu falei antes, o atleta é o quê? Ele está acreditando em algo que é invisível. É só a gente tá vendo aquilo. Você não está acreditando, né? Mas eu estou acreditando que eu vou vencer. Se eu vou vencer ou não, já é outros 500. Então, assim, tem essa relação da espiritualidade, ela é fundamental. Mas encontre a sua fé, a sua crença, a sua espiritualidade. Eu me encontro muito na música também, sabe? E às vezes eu coloco uma música, eu consigo me desligar do mundo ouvindo uma música. Assim. Para mim, música é oração. E na verdade, né? Na verdade então, assim, mesmo. A música é uma oração. E assim, eu me conecto muito assim, com o meu Deus, com a minha fé, nesses dois aspectos. Às vezes ouvindo música e às vezes praticando esporte. Excelente, muito bom. Fernando, conta pra gente, você tem alguma referência, né, algum exemplo de superação que você, né, siga aí, que ajude a te motivar? E você acha que é importante a gente ter alguém ou algo que seja pra gente esse exemplo? Eu tenho muitas referências, né? Essas referências começam em casa, assim, pra mim. Eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, cada um no seu aspecto, sabe? Meu pai foi um excelente esportista, então eu sempre vi essa garra que ele tem na vida, né? de ser um excelente esportista, um cara raçudo, sabe? Trabalha a hora que tiver que trabalhar, enfim, minha mãe também. Então eu tenho essa referência dentro de casa. E eu vou criando assim minhas referências também no meu dia a dia. A gente tem aquela imagem, às vezes, também do multi-mega campeão, Ayrton Senna para mim, Michael Jordan, Muhammad Ali, enfim, Nelson Mandela, tem alguns nomes, mas eu tenho muitas referências do dia a dia. Assim, às vezes eu estou enxergando referência de força e de vitória num catador de papel, que dentro do mundo dele, ele está criando a vitória dele, ele está lá puxando a carrocinha dele. Esse é o mundo dele. Né? Você pode achar que isso é uma derrota. Nossa. Mas assim, outro dia eu estava no farol e veio um cara vender água todo alinhado. Porra, eu falei, cara, quanto que é essa água? Então eu falei, cara, me dá 10.
dentro do mundo dele, das oportunidades dele, Ele né, a achou gente não aquele pode diferencial, julgar. aham. Ele achou aquele diferencial de vitória. Uma forma de vender alinhado, de mostrar credibilidade, higiene. Então, assim, tá tudo relacionado também o quanto você dá valor às pequenas coisas, assim. A vitória nem sempre é aquele cara que a gente está vendo lá em cima, né? Aquele cara, o multi-mega campeão. Né? A vitória está assim no nosso dia a dia, assim. É o quanto você valoriza no nosso dia a dia. a sua faxina, né? Aquele cara que vem todo dia, você lembra que até aquele lixeiro, né, que trabalha lá no Rio de Janeiro, trabalha no Sambódromo. No Sambódromo, na escola de samba. Cara, aquele cara não é bem sucedido? Exatamente. Então, para mim, ele é assim, ele venceu dentro do mundo dele, a gente não sabe as oportunidades que ele teve, Exato. A gente não sabe de onde ele veio. Então, vitória... Independente da atividade, tá ali feliz, com prazer, tá ali, executando assim, e então, tal. assim, vitória não é só porque você apareceu na televisão, porque você é um cantor ou você é um ator. Você pode ser um grande ator de teatro, você pode ser um grande músico, você pode ser bem-sucedido. E eu acho que o que cria o diferencial nas pessoas é o quanto você se valoriza e o quanto você dá valor para aquele momento que você está vivendo. Porque às vezes aquele momento não é o ideal, você não atingiu onde você está. Mas quem está nas posições mais privilegiadas naquele momento, com certeza está olhando e falando que aquele cara ali tem valor. Ali, em algum momento, ele vai, em algum momento eu vou trazer ele para perto de mim, porque eu estou vendo que o que ele faz muito bem feito. Então, assim, valorizem esses momentos da vida, valorize esse momento de estudo, enquanto você está batalhando, você não é ninguém. Você é a pessoa ali que está batalhando, está acreditando naquilo que você tem. Exatamente. E uma hora você vai chegar. Exatamente. Muito bom. Agora eu quero chamar um novo quadro, hein? Quadro Bate Pronto. Bom, Fernando, nesse quadro é aquilo, né? Eu vou ler um negócio aqui e aí você fala a primeira coisa que vem à cabeça. Bem típico, pronto, bem típico. Uma virtude. Perfeccionista. Um defeito. Perfeccionista. Gente, verdade. Eu também, tá? Ué, só pra vocês saberem. Pode ser uma virtude, pode ser um defeito. É isso aí. Um sonho ainda não realizado. Vários, mas... Tipo... Nossa senhora, tanta coisa assim, fazer... Acho que é ter minha vida mais voltada ali para onde eu quero, ali que é pro Nordeste, pro Ceará, onde eu já tô indo. Muito bom. Tô a caminho do meu sonho. Uma insegurança. Uma insegurança... Relacionamentos. É mesmo? O que é sucesso para você? Você saber quem você é e valorizar aquilo. Nossa, incrível, né? Algo que a vida te ensinou. Muita coisa. Eu sou aprendiz aqui, tô aprendendo o tempo inteiro. Que legal. O que faz você especial? Eu acho o amor que eu tenho nas coisas, assim, que eu me proponho a fazer, o quanto eu ponho de dedicação naquilo que eu faço. Muito bom. Gente, foi rápido, não foi muito longo, não. Vamos voltar agora para finalizar, hein? Pergunta final. Bom, última pergunta. Seguinte, eu vi, né, não sei se em todas as palestras, mas em uma delas que eu tive a oportunidade de ver um pedacinho, eu vi que você citava uma frase do Ayrton Senna. Eu não sei se você tem essa frase de cabeça, senão eu quero ler rapidinho para o pessoal. Posso ler? Pode ler. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. E aí com essa... Eu quis trazer porque eu achei muito inspiradora essa frase e, né, já nessa vibe, eu quero que você deixe aí um recado final para essa galera que, né, tá nessa trajetória aí de estudos. Fique à vontade. Fala, galera, criem o seu caminho, criem a sua forma, trabalhem a sua mente, trabalhem o seu corpo para aquele momento de decisão e, mais do que isso, valorizem cada vitória e cada derrota do dia a dia.
Não existe vitória sem tombo, sem queda. Não existe vitória reta. A gente está sempre aqui, ó, só que pensando naquele objetivo final. Então vai lá, pensa onde você quer chegar, coloca ali força, o porquê você quer chegar lá, sabe? Porque pela sua família, para ajudar sua mãe, para se ajudar, para ajudar a sociedade, para mudar o mundo, para transformar o mundo. Mas tem um porquê disso e vai. Contra tudo, contra todos, vai. Que um dia você vai chegar lá. Eu cheguei, de onde eu recomecei do menos 100, cheguei. E ainda quero chegar muito mais longe. Então continuem e vão firmes aí que tenho certeza, eu acredito em cada um de vocês. Nossa, gente, sensacional, né? Fernando, quero te agradecer Obrigado pela presença. demais. Cara, eu Demais. amei, de verdade. Parabéns por ser essa inspiração. Acho de verdade que Deus te deu um presente e você tem conseguido trabalhar isso de forma espetacular, de verdade. Obrigado. Fiquei muito feliz. Espero que vocês Legal. tenham gostado. E, gente, antes de finalizar, eu quero fazer um agradecimento especial ao Estratégia, né, que comprou aí, né, a minha ideia e esse projeto do Fora da Caixa. Agradecer ao Rosenval, que foi o primeiro contato que conheceu o programa e recebeu um sinal divino quando a gente estava definindo o tema, o nome do programa, o nome Fora da Caixa. Agradecer a toda a equipe, o time de marketing, divulgação, enfim, os meninos aqui, né, dos estúdios, iluminação, Roberto, Felipe. Gente, obrigada de verdade a todos vocês, porque, né, vocês fizeram com que isso tudo acontecesse. E para finalizar, claro, quero agradecer a presença de todos vocês. Tô de verdade muito feliz. E semana que vem tem mais Fora da Caixa. Na semana que vem a gente fala sobre exercícios físicos. Eu vou receber o Dr. Paulo Musi. Ele é um médico. Conhece? Conheço, de uma excelente. Ele é especializado em medicina esportiva, então ele vai falar pra gente essa relação dos exercícios pra gente turbinar a nossa capacidade mental e tal. Vai ser sensacional, ele é incrível, que trabalha fora da caixinha também. Ele trabalha, que total. Nem eu, que nem nós. O nome achei excelente, Fora da Caixa. Muito legal. Muito bom. Então é isso, boa noite, até a próxima, beijo.